Então, boa tarde. Imagino que se vocês estão ouvindo esse vídeo e não eu falando presencialmente, eu devo estar desembarcando agora em Campo Grande para o congresso. Fico muito feliz de estar aqui, é uma honra poder apresentar um pouquinho do que eu faço, do que a gente faz e do que a gente descobre do psicodrama em várias esferas. Então, o meu nome é Tuane, eu sou estudante de psicologia do 9º semestre da CETREM, sou orientada pela professora mestre Luciane Pisoni Godoy, psicodramatista nível 1, que é atualmente a coordenadora do curso de psicologia da CETREM. Hoje sou estagiária, faço estágio extracurricular no Instituto Federal Farroupilha do Campo Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul. E a experiência que eu trago da concretização como técnica para manejo de crises de pânico é justamente sobre essa experiência que eu tenho no meu estágio extracurricular em psicologia escolar, na qual eu me guio bastante pela teoria psicodramática. Então, aqui a gente traz uma dimensão muito grande de uma escassez de estudo que hoje a gente identifica tanto no psicodrama como em várias abordagens da psicologia, mas principalmente no psicodrama, da questão de manejo imediato de crises de pânico, não o manejo de crises de ansiedade a longo prazo, mas o meu paciente ou o meu aluno chegou com crise de pânico, e agora o que eu faço? E é um desafio recorrente que a gente enfrenta na escola, principalmente frente à ansiedade dos dias de hoje, né? No meu caso, eu trabalho principalmente com adolescentes do ensino médio, de 15 a 18 anos. Então, é uma realidade que a gente enfrenta hoje em dia, que é o nível de ansiedade dos alunos e do estudante frente a essas mudanças da adolescência, frente à cobrança escolar, frente também aos desafios sociais de comparação, a questão das redes sociais, né, da internet, da comparação, do convívio social para se encaixar em um grupo, as cobranças que a própria adolescência já tem, e também a carga de estudos que o Instituto Federal Farroupilha, por ser um ensino médio técnico integrado, também cobra, pois tem mais disciplinas, tem cerca de 15 a 16 disciplinas, né, tendo 2 horários de contraturno e sendo um estudo muito puxado. Hoje sou estagiária de psicologia, então, no Instituto Federal Farroupilha, faço 30 horas semanais, e uma das grandes demandas que a gente tem, principalmente em semanas de prova, em semanas de entrega de trabalho, são as crises de pânico que acontecem, né. Então, a gente tem uma sala para recepção dos alunos, que, né, precisam de auxílio. Eu faço parte da assistência estudantil, então da CAE, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar, que é de assistente social, pedagoga, técnica em assuntos educacionais, o coordenador da CAE, enfermeira, técnica em enfermagem, no caso, né, médico. Então, somos uma equipe muito completa, tem odontóloga também, e todo esse suporte está disponível para o aluno. Hoje, o meu trabalho ele é muito pautado, claro, na psicologia social, com trabalhos de prevenção e trabalhos em grupo, seja nas turmas, seja através de intervenções indiretas ao meio-dia ou no dia a dia deles, mas claro que a gente também fica à disposição para o acolhimento e ficamos também à disposição no caso em que os alunos venham em crise ou precisam de uma ajuda mais emergente. E é aí que se torna a curiosidade, né, frente a essa ansiedade da geração de hoje em dia e também dos tempos modernos, em que tudo muda muito rápido, as crises de pânico é algo que a gente se depara bastante, principalmente também frente ao grande nível de transtornos de ansiedade e depressivos que a gente vê aumentando na adolescência atualmente. E essas crises de pânico, então, né, elas são caracterizadas por sudorese excessiva, dificuldade em respirar, taquicardia, uma dissociação do aqui e agora, né, da realidade. E são desafios que a gente enfrenta na psicologia escolar e que, por encontrar no psicodrama, a partir da concretização, formas de manejar essas crises para que elas não se tornem algo mais grave e os alunos precisem, no caso, serem encaminhados para a UPA ou serem medicados, caso necessário, né. A gente consegue, a partir da experiência, a gente conseguiu manejar, na própria instituição. Então, esse relato de experiência, né, ele foi feito com mais de uma vez, com cada aluno, mas a gente tem uma média ali de 5 alunos de 15 a 18 anos,
com transtornos de ansiedade ou não, então, e que vieram com crises de pânico, né. Meu principal referencial teórico veio de um livro sobre, transtornos de ansiedade e fobia, manejos, né, que ele é principalmente baseado na terapia cognitivo-comportamental, mas que eu usei muito dos conceitos de crises de pânico e pude trazer, a partir dos lições de psicodrama, do psicodrama e dos livros também da Rosa Coquier, para a concretização, né, e a prática psicodramática. Então, as crises de pânico, né, como eu comentei, elas são caracterizadas principalmente por efeitos somáticos, por efeitos corpóreos, de falta de ar, de taquicardia, uma dissociação do real, do aqui e agora, e um pensamento extremamente acelerado, né. Eu acho que um conceito que a gente vê muito na questão das crises de pânico é o aqui e agora, que Moreno tanto traz, que é a teoria psicodramática também, né, traz bastante, e que é um momento justamente em que o aqui e agora ele não existe, porque a cabeça ela tá tão no depois e no que pode acontecer e nas hipóteses e nessa ansiedade, e que se torna, acaba se criando uma realidade de pânico em que se imerge, e a gente percebe. Os alunos acabam chegando, ai desculpa, tive um erro aqui. Os alunos acabam chegando com esses sintomas, geralmente próximo a uma prova em que eles tenham cobrança, ou próximo a uma apresentação de trabalho ou algum momento importante, ou frente inclusive a desafios relacionais, né, do dia a dia que entram ali também na parte da adolescência. Então, a partir disso, a partir dessa demanda, é algo que a gente precisa de certa forma resolver na hora. Por mais que tu não vai resolver para sempre, tu precisa gerar um certo conforto e um acolhimento, e isso é muito difícil. Tu precisa trazer, né, o sujeito para o aqui e agora, e esse é um desafio muito grande, porque eles estão imersos no pensamento, em pensamentos que eles não sabem nomear ou não conseguem nomear naquele momento, e até em uma dificuldade muito grande de identificar quais gatilhos fizeram ele chegar até ali, né. E muitas vezes com dificuldade também de falar, pela própria taquicardia, sudorese, a falta de ar, né. Então, a partir disso, a gente usou a concretização, porque mas de uma maneira até que controversa, ao contrário do que geralmente se faz, em que a concretização tu tenta concretizar questões psíquicas internas ou mais abstratas, aqui a gente faz justamente o contrário, porque por tu estar em uma dissociação do aqui e agora, né, uma dificuldade de focar no momento presente, é como se esse lótus psíquico que está rodeado por pânico, fosse necessário sair dele e entrar no aqui e agora, que acaba se tornando um mundo desconhecido para eles, porque a última coisa que eles estão é no aqui e agora, né. E a experiência que a gente pôde ter foi de tentar trazer os alunos e utilizar descritores para concretizar o aqui e agora. Então a gente concretizou onde eles estavam, ao perguntar para que eles descrevessem exatamente qual era a cor da parede, qual era a cor da cortina, quantas janelas haviam no espaço, qual era a cor do sofá, o tamanho do sofá, a espessura, o tecido, também trazendo a concretização das partes do corpo, né. Então, viu, encosta na tua perna, na tua roupa, como é que ela se parece, qual que é o tecido dela, como é que isso tá acontecendo, né, o que que tu tá sentindo nos teus pés. Me fala exatamente o que tá acontecendo no aqui e agora. Então, diferente de como a técnica da concretização geralmente é utilizada, aqui a gente traz a concretização para o aqui e agora, a gente sai dessa realidade suplementar e a gente tenta fugir dessa dissociação de pânico para trazer essa questão, estamos aqui agora e esse é um lugar seguro. Então a gente torna também a realidade complementar suplementar do lugar seguro deles. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente precisa que eles tenham um foco no aqui e agora. É quase um aquecimento utilizando concretização, mas um desaquecimento. Então, eu pedia para eles descreverem, nós temos 2 pinturas na sala, me diz: "Que cor é essa? Quantas vezes essa cor aparece? Me explica exatamente como esse é esse delineamento".
Porque no momento em que eles focavam nisso, e focavam em descrever, em concretizar aquilo que parecia estar tão distante, porque eles estavam presos nessa dissociação, o ritmo da respiração diminuía, a taquicardia diminuía, e eles se lembravam que eles estavam no aqui e agora. Lembravam forma de falar, mas trazia, a gente conseguia trazer eles para aqui e agora, perceber que eles estão naquela sala, naquele momento de que eles não estão imersos naquele problema, que o cérebro deles criou, né, naquele pânico de situação de luta e fuga. E sim que eles estão no aqui e agora, eles estão na sala, que é uma sala que a gente já identifica como uma sala de acolhimento, que eles estão comigo, a estagiária de psicologia, da qual, pelo menos nessa experiência dessas 5 pessoas, eu já tinha um vínculo, ou se não tinha um vínculo, eles já me conheciam, já sabiam, né, que eu era estagiária de psicologia, já conheciam num contexto grupal, num contexto geral, e sabiam que era um espaço de acolhimento e escuta. Então, no momento que eles conseguiam concretizar que eles estavam em um local seguro, a gente conseguia diminuir as sensações somáticas e trazer eles para o presente, para o aqui e agora. E a participação do corpo nesse momento é muito importante, justamente porque daí quando eles identificam o espaço, a gente começa a focar nas sensações do corpo, nos ritmos da batida do coração, na questão de o que eles estão sentindo nos pés, como é que os pés se parecem, e a partir daí a gente começa a trabalhar um acolhimento e um aquecimento. A partir desse momento, a gente consegue ter uma experiência na concretização, que é uma base de estudo muito grande. Eu acho que o psicodrama para a psicologia escolar, e principalmente nessas situações de emergência, é um locus que tem pouco estudo, pouco aprofundamento e que pode ser muito utilizado, principalmente pelo contexto básico do psicodrama de trazer o corpo, de trazer para aqui e agora, em uma sociedade que está tão acelerada, né? Então, a partir disso, quando eles se acalmavam, a gente conseguia diminuir a somatização do corpo, conseguia diminuir essa aceleração do corpo, né? A gente conseguia, então, sim, concretizar os sentimentos deles, pedir exatamente o que eles estavam sentindo, tentar identificar qual foi o gatilho, identificar e tentar descatastrofizar isso, o pensamento deles e trazer para a realidade. E também acolher, claro, né? Com certeza. E conversar, organizar o pensamento, simplificar e diminuindo consideravelmente os níveis de ansiedade. Foram feedbacks muito bons. Eu tive um aluno que, inclusive, tinha severas crises de ansiedade que a gente conseguiu reverter, um aluno que ia com certa frequência para a UPA, inclusive, e que nós conseguimos manejar, eu e a técnica de enfermagem conseguimos manejar também a partir dessas técnicas, para conter a crise antes que ela se tornasse algo muito mais prejudicial ou muito maior. Então é algo que tem futuro e eu acho que é um campo que precisa de mais estudos e mais práticas no psicodrama. Então, após essas intervenções, como eu já disse, os alunos apresentavam diminuição das reações fisiológicas, retomando o ritmo normal da respiração, conseguindo falar e retomando o senso de realidade. Eles voltavam para o presente no aqui e agora. A partir de então, era possível conversar e organizar o pensamento, concretizando os sentimentos catastróficos, simplificando-os e diminuindo os níveis de ansiedade, diminuindo consideravelmente o nível de agravamento da crise, porque a gente também sempre pedia que eles fossem para nós no primeiro sinal de que eles não estavam se sentindo bem, para que a gente pudesse fazer essa intervenção. Então, como eu comentei, a gente usou as principais fontes, foi o Vencendo a Ansiedade e a Fobia. Eu percebi que nos estudos, assim, e pesquisei por vários momentos, justamente porque era um problema frequente que a gente enfrentava e por vezes não sabia lidar, e o referencial teórico, independente da abordagem, foi muito raso, mas principalmente no psicodrama foi algo que eu não consegui encontrar. Então, tanto que tive que usar, né, a referência de um livro que ele é basicamente orientado pela terapia cognitivo-comportamental, mas a partir dos conceitos trazidos, conseguimos trazer para a interpretação psicodramática e também para a vivência psicodramática, para a teoria psicodramática e para a visão de ser humano que Moreno tem, e retomar a espontaneidade e criatividade desses sujeitos e adolescentes. De qualquer forma, agradeço muito a atenção. Achei que ia ser difícil chegar nos 15 minutos, mas estou quase chegando lá.
E fico à disposição para qualquer dúvida, eu espero que eu possa estar assistindo meu próprio vídeo para poder esclarecer essas dúvidas, e também deixo essa incitação para que sejam feitas mais pesquisas e experimentações nessa área, porque é algo que tem, um grande ganho. Obrigada.